Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe, plantonista de Geografia do Poliedro. Vamos agora explorar uma questão teórica que foi enviada para a gente, que fundamentalmente trata do seguinte tema: a violência baseada na religião é crime? Bom, antes de responder isso e implicações dessa pergunta, vamos utilizar uma série de exemplos para explorar melhor essa questão. Então, aí, dois exemplos que simbolizam de maneira muito legal essa questão de violência justificada pela religião podem ser encontrados, primeiramente, no caso do Irã. O Irã é um importante país persa ali na região do Oriente Médio e que é uma teocracia, ou seja, as leis do país são regidas pela religião. E no caso do Irã, a Constituição de 79, ela prevê sim pena de morte para homossexuais, pena de morte para mulheres que cometerem adultério e também pena de morte em casos mais extremos, inclusive para pessoas que consumirem bebida alcoólica. A Arábia Saudita é um segundo exemplo também bastante interessante. É um país muito parecido com o Irã em termos de leis. As leis relacionadas à pena de morte para homossexuais, mulheres adúlteras e consumo de álcool são bem parecidas. E é um país também muito reconhecido internacionalmente por perseguir minorias religiosas, não sendo raro, por exemplo, casos de pessoas que já foram presas simplesmente por andar com uma Bíblia em praça pública ou qualquer outro tipo de objeto que faça alusão a qualquer religião que não seja a religião oficial da Arábia Saudita. Então, quer dizer, esses aí são casos de violência que são cometidas de fato contra as populações, mas que na verdade não constituem crime sobre o ponto de vista da lei, sobre o ponto de vista legal. Por quê? Porque justamente as leis do país são desse jeito, tudo bem? O regime jurídico oficialmente em prática nesses países é absolutamente radical e baseado na religião. Agora, há casos também de terrorismo religioso, quando a gente observa grupos organizados, que cometem atos de violência diretamente atribuídos e justificados pela religião. Bom, a maior parte dos países do mundo tem leis que consideram de fato esse tipo de atividade criminosa. Um exemplo importante disso foi, por exemplo, a atuação do Estado Islâmico, que não contou com o apoio oficial de nenhum país do mundo. Muito pelo contrário, diversas coalizões de países se juntaram para atacar o Estado Islâmico desde que ele surgiu em 2014, lá na região da Síria e do Iraque. Agora, é importante lembrar o seguinte: a classificação do que é exatamente terrorismo religioso e principalmente atribuir ou classificar um grupo como terrorista acaba sendo uma questão muito ideológica e política. Em outras palavras, isso significa dizer o seguinte: que você classificar, por exemplo, um ato como crime religioso ou, mais especificamente, um grupo como grupo terrorista é uma questão que depende das ideologias e das políticas de cada país. Só para exemplificar, é interessante a gente trazer o caso do Hamas, O Hamas é uma entidade que atua ali na região da faixa de Gaza. Eles têm uma atuação bastante forte ali, inclusive assumem função de governo nessa região do Oriente Médio. E, na verdade, o que acontece? Eles são acusados de cometerem atos terroristas e, de fato, alguns países classificam o Hamas como uma organização terrorista. É o caso do Egito, da Jordânia, Estados Unidos, da União Europeia, Israel e outros países também. Agora, existem países que classificam apenas o braço armado do Hezbollah, principalmente as brigadas Al-Din e Al-Qassam, como grupo terrorista, e não o Hamas como um todo. E existem outros países, como China, Rússia e Turquia, que nem sequer consideram o Hamas como grupo terrorista. Então, quer dizer, na verdade, isso de atribuir a um determinado grupo o rótulo de terrorista ou não é uma questão que depende de variáveis ideológicas e políticas, então não há um consenso global sobre isso. O que acaba acontecendo, na verdade, é que a maior parte dos países do mundo, apesar de terem leis que criminalizam o terrorismo religioso, esses mesmos países muitas vezes não consideram práticas terroristas como criminosas quando essas práticas são compatíveis com seus interesses. Então, só para exemplificar novamente aí e fechar a questão, a gente tem o caso novamente do Irã, que é um país que apoia grupos que são considerados terroristas por diversos países, como é o caso do Hezbollah e do Hamas, justamente porque Hezbollah e Hamas têm como inimigos e alvo prioritário de ataque Israel, que é o país que o Irã considera como seu principal inimigo geopolítico. Por isso, o apoio do Irã a esses grupos que são considerados terroristas por muitos países do mundo. O Afeganistão também é um exemplo interessante, É um país que foi governado pelo Talibã de 1996 até 2001, e o Talibã,
que é considerado um grupo terrorista por uma grande quantidade de países no mundo, nunca considerou a Al-Qaeda como grupo terrorista e, muito pelo contrário, durante esse período, abriu o Afeganistão para que diversos militantes pudessem estabelecer bases de treinamento dentro de solo afegão e, com isso, né, ganhar habilidades para praticar atentados terroristas em outras partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos, né, que declarou guerra, inclusive, ao Afeganistão em 2001 para retirar o governo talibã do poder e caçar os membros da Al-Qaeda que haviam cometido esse atentado. E por último, o Paquistão, que também é um país que, apesar de ter leis que condenam o terrorismo religioso, a gente sabe, na verdade, que é um país que acaba apoiando alguns grupos que praticam atentados terroristas, principalmente contra a Índia, que é o grande inimigo geopolítico do Paquistão. Principalmente aí grupos como o Hizbul Mujahideen e o Lashkar-e-Taiba, né, que são grupos terroristas, classificados como terroristas por diversos países do mundo, mas que têm um apoio não tão explícito, mas que existe sim, do Paquistão, justamente porque os atentados que eles praticam são contra a Índia e a Índia é a grande inimiga geopolítica do Paquistão. Tudo bem? Em resumo, na verdade, essa questão de violência baseada em religião, justificada pela religião, ser crime ou não, ela é muito relativa e realmente depende do local que a gente está falando. Tudo bem? Espero que tenha ajudado e até mais.